Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite para sermos conduzidos por aquilo que é a palavra de Deus, o propósito de Deus para cada um de nós. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela nossa salvação. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Somos a tua igreja, Pai, e caminhamos firmes aqui neste mundo porque estamos totalmente seguros em Ti. Obrigado, Deus, porque entendemos que é a tua palavra que nos direciona para nós caminharmos na direção certa. Fala conosco, Pai, nesta noite. Ministra no nosso coração. É em Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 1. Leremos do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra de Deus, na Epístola de Tiago, nos mostra como o cristianismo precisa ser vivido todos os dias. Se nós cremos naquilo que nos é ensinado e tem como fundamento a sua palavra, nós colocamos em prática. Não basta termos um conhecimento intelectual do Evangelho. Aquilo que faz a diferença nas nossas vidas é quando nós nos deixamos conduzir por aquilo que é a vontade de Deus manifesta através das Sagradas Escrituras. Como homens e mulheres de Deus, somos tratados constantemente a confiarmos no Senhor, pois, se confiarmos nele, poderemos colher frutos verdadeiros, duradouros, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Esta carta de Tiago, ela foi escrita a cristãos que poderiam ter uma visão equivocada daquilo que era a vida com Deus. Pois existia um perigo, e Tiago está demonstrando isso em toda esta carta. Poderia haver situações na vida onde aqueles cristãos do primeiro século poderiam desejar colocar em prática ou não aquilo que era a vontade de Deus. Tiago demonstra, através desta carta, que seja qual for a situação que nós vivemos, seja qual for a nossa realidade que estamos inseridos, a teoria cristã e a prática, elas caminham juntas. E quando nós colocamos em prática aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nos tem sido ensinado pelo Espírito Santo de Deus, seja através da leitura da palavra, seja através de ministrações de homens e mulheres de Deus que falam conosco, quando decidimos viver isso, nós enfrentamos determinadas situações de lutas. Não é simplesmente descobrir uma verdade da palavra de Deus e ao colocarmos em prática as coisas irão acontecer de forma fácil. Não. Quando nós colocamos as verdades da palavra de Deus como sendo algo essencial para as nossas vidas, nós vamos enfrentar lutas. Mas algo que nós precisamos
entender que diante desses desafios, diante dessas lutas, nós não podemos desistir. Por isso, nesta noite, nós queremos meditar sobre o tema: nas lutas, não vamos desistir. E em primeiro lugar, irmãos, precisamos enfrentar as lutas na perspectiva certa. Olha bem o que nos diz o versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Os cristãos a quem Tiago escreve estavam passando por várias tribulações. Não eram perseguições severas que levavam à morte, mas eram perseguições leves. Uma rejeição por parte daquela sociedade. E essa rejeição, essas situações, elas eram constantes para com a vida daqueles irmãos. Um exemplo desta realidade era que havia alguns boicotes econômicos, ou seja, a sociedade não queria comprar ou não queria vender determinados produtos para quem era cristão. Tiago, diante dessa situação, ele pede para os seus irmãos que considerem a possibilidade de sofrimento por amor a Cristo. As lutas que aquela igreja estava enfrentando deveria proporcionar para cada irmão ali presente a verdadeira alegria. Isso, irmãos, não é uma alegria no sofrimento, na dor em si mesmo. Mas não, diante das provações, a alegria cristã, ela acontece quando entendemos que não estamos presos neste mundo, nesta realidade, ou seja, enfrentando as lutas, enfrentando as tribulações, enfrentando as circunstâncias adversas, nós enfrentamos, mas não na perspectiva do homem, nós enfrentamos na perspectiva de Deus, porque sabemos que estamos neste mundo de passagem e sabemos que a eternidade é o nosso futuro. Um dia estaremos com Deus na glória, um dia estaremos com Cristo na eternidade. Ao nós pensarmos sobre isso, precisamos entender qual é o propósito da provação de Deus. A provação, a situação adversa, ela acontece na vida do cristão. Nós não nos acovardamos diante dessas situações. Nós enfrentamos da forma certa, firmados em Cristo Jesus. Foi Deus que me salvou, foi Deus que te salvou. A nossa perseverança diante das tribulações, ela acontece porque nós estamos firmados no Senhor. Firmes, sim, caminhamos em fé. E tudo isso é consequência do nosso relacionamento com Deus. Se nós não temos um relacionamento constante com o Senhor, se nós não temos a nossa vida firmada em Cristo, teremos dificuldades de enfrentar os momentos mais difíceis, quando as lutas batem às nossas portas. Por isso, irmãos, precisamos cuidar da nossa espiritualidade. Como disse o pastor alguns dias, a nossa espiritualidade ela precisa ser sadia. E isso precisa ser uma preocupação principal nas nossas vidas. Pois só o Espírito Santo de Deus pode nos fortalecer. Se nós achamos que diante das lutas, nós iremos arrancar força do nosso próprio coração,
estamos muito enganados. Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, nos fortalecendo para que enfrentemos as nossas batalhas como filhos de Deus, iremos constantemente colher o fracasso. Sem o agir de Deus, sem a intervenção do Senhor, nós não iremos enfrentar os muros que se levantam da forma correta. E aí colheremos situações difíceis de vivermos. Por isso, irmãos, precisamos reconhecer que Deus nos conhece. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que diante das lutas, quando nós confiamos nele, nós não pereceremos, nós não seremos derrotados, porque nós pertencemos ao Senhor. Ninguém irá tirar as nossas vidas das mãos daquele que é soberano, daquele que tem todo o poder. Nada, nem ninguém pode enfrentar o nosso Deus. Nós cremos num Deus poderoso que tem nos guardado, que tem nos protegido, que tem cuidado de nós todos os dias. Deus não vai voltar atrás naquilo que Ele prometeu através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Nós somos cuidados por Deus. E, cuidados por Deus, nós caminhamos, sim, pois Ele nos predestinou para que estivéssemos sempre sensíveis e percebendo o quanto somos dependentes disso. Quantas são as situações que nos acontecem por sermos aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Os inimigos se levantam para nos atacar, buscam nos denegrir, mas nós temos a convicção que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, igreja, meu irmão, minha irmã, que está aí ouvindo esta mensagem, seja sempre vigilante, seja sempre atento, prudente, pois devemos buscar sempre em Cristo a sensibilidade, a percepção para nós percebermos quando estão nos atacando, para percebermos aquilo que está acontecendo, como está acontecendo, e no Senhor enfrentarmos tudo isso da forma correta. Porque assim foi com Daniel, quando um homem de Deus, por não negociar, por não querer adorar a outros deuses, foi lançado na cova dos leões. Mas Deus preparou aquele homem através de uma vida constante de oração. Assim também foi com João Batista, um homem que pregava aquilo que vivia e vivia aquilo que pregava. E por não negociar a verdade do Evangelho, ele foi preso e decapitado por acreditar que aquilo que ele estava vivendo era verdadeiramente a vontade de Deus. Enfrentar, irmãos, as lutas na perspectiva certa é sempre ter uma vida constante de oração, como
Daniel. Sempre buscar no Senhor. Se você tem enfrentado determinadas circunstâncias diversas na sua vida, nós queríamos te dizer nesta noite, a primeira atitude que você precisa tomar é orar. Pois quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações e intervém na nossa história. Mas também, irmãos, ao enfrentarmos as lutas, precisamos sempre estarmos buscando constantemente a direção de Deus através da sua palavra. É o contato com Deus, é ouvir Deus falar ao nosso coração. O presbítero Lenilson falava na última terça-feira, nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, nós precisamos orar todos os dias, pois só desta forma seremos sempre cristãos fortalecidos no Senhor. Em segundo lugar, irmãos, as lutas que enfrentamos têm um propósito nas mãos de Deus. Olha bem o que nos diz o versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando enfrentamos embates da vida, aquilo que é testado é a nossa fé em Cristo Jesus. Tiago instrui a igreja, demonstrando que todas as lutas enfrentadas pelos filhos de Deus têm um propósito. Aquilo que eu e você passamos de embates, de adversidade, de circunstâncias que muitas vezes nos fazem chorar, tem um propósito nas mãos de Deus. Deus deseja que possamos amadurecer. Deus deseja que possamos crescer. Deus deseja que haja verdadeiramente mudança em determinadas áreas da nossa vida que nós não queremos mudar. Tiago nos mostra que nós podemos ser pessoas melhores, mas que isso acontece através das lutas, através das provações. As nossas vidas, elas vão se desenvolvendo de acordo com os embates, com os combates que nós vamos enfrentando. Um dos maiores exemplos disso é a vida do apóstolo Paulo. Ele escrevendo a Timóteo, fazendo uma breve biografia daquilo que aconteceu com ele, ele diz: combati o bom combate. Aqui o apóstolo Paulo foi um homem que entendeu o porquê das suas lutas, entendeu o porquê daquilo que ele vivia. Mesmo sendo aquele que colocava em praticidade a vontade de Deus, foi também aquele que enfrentou muitas e muitas e muitas lutas. E todos nós sabemos disso. Paulo, quando diz combati o bom combate, ele está dizendo que ele foi alguém que enfrentou diversas situações e também pessoas, porque elas não aceitavam a forma dele viver. E Paulo demonstra que as suas lutas, elas aconteciam constantemente. Ao defender o seu ministério, aos Coríntios ele diz: trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir
passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Para que Paulo se tornasse um servo, um líder, um abençoador aos cristãos, não somente do primeiro século, mas de todos os tempos, foi necessário ele ser lapidado por Deus pelas lutas que ele enfrentou. Para nós, irmãos, deixarmos algumas amarras para trás, algumas vezes precisamos ser tratados por Deus, moldados por Deus nos combates que nós enfrentamos. A vida cristã, ela é aperfeiçoada no campo de batalha. Só amadurecemos quando enfrentamos embates, mas os enfrentamos na dependência do Senhor Jesus Cristo. Não podemos achar que a vida cristã é neutra. Nunca foi e nunca será, irmãos. Não é simplesmente estarmos no domingo pela manhã e no domingo à noite na igreja. Não. Nós sabemos que constantemente nós enfrentamos determinadas situações que algumas vezes parecem grandes guerras. Mas entendemos que não podemos esquecer. Somos salvos, cuidados por Deus e temos a convicção que Deus não nos abandona. Aqueles que ainda não são salvos, ainda confiam no seu próprio braço. Aqueles que ainda não entenderam o amor de Deus em Cristo Jesus, não conseguem perceber essa importância de que naquilo que nós enfrentamos, Deus vai nos tratando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos fazendo pessoas melhores. E quando Deus trata o nosso coração, quando Deus coloca determinadas circunstâncias, quando Deus permite momentos difíceis, é para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Para que possamos ter a mesma autoridade que o apóstolo Paulo teve no primeiro século a dizer para a igreja: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em terceiro e último lugar, irmãos, nas lutas, vamos agir da forma certa. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Assim nos diz o versículo 4, nos mostrando que todos nós enfrentamos lutas, mas algo que nós não sabemos é quando as nossas lutas irão acabar. Antes de Deus mudar as nossas realidades, Deus vai mudar o nosso coração. Por isso que nas lutas nós confiamos em Deus. As lutas, elas acontecem e elas não vão terminar enquanto Deus não mudar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Só que nós precisamos entender que nas lutas que nós enfrentamos, nós somos testados nas nossas convicções cristãs. São nas lutas que nós não podemos perder a nossa integridade. São nas lutas que nós não podemos perder a nossa santidade. São nas lutas que nós não podemos perder a disposição de estarmos realizando a obra do Senhor. Nós, mesmo em meio às lutas que enfrentamos, continuamos vivendo e pregando o Evangelho
de Cristo Jesus, porque entendemos que esta é a vontade do Senhor. Caminhamos firmes, porque sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para nos salvar, mas Ele ressurgiu. E hoje, neste momento, Ele está à destra do Pai, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela tua vida. Por isso, a nossa esperança está depositada somente nele. Jesus Cristo é a nossa única e verdadeira esperança. Nós caminhamos, enfrentamos as adversidades, mas a nossa confiança está na certeza que aquilo que estamos enfrentando, Deus irá nos conduzir da melhor forma possível para a vitória. Algo que nos ilustra muito bem esta verdade dentro da palavra de Deus é a vida de José. Se nós olharmos para a vida deste homem, nós vamos perceber que José, ele foi vendido pelos seus irmãos a mercadores viajantes. Seus irmãos tinham inveja de José, e essa inveja eles nutriam dentro dos seus corações a ponto de querer a sua morte. Mas no Egito, mesmo distante da sua família, aquele jovem ele não perdeu, não negociou a sua integridade. Quando nós olhamos para a vida de José, vamos perceber que quando ele estava na casa de Potifar, parecia que as coisas estavam melhorando. Parecia que tudo estava caminhando bem. Mas José, ali naquela casa, foi perseguido por aquela mulher, a esposa do seu senhor. E ele tinha a convicção no seu coração que não deveria se deitar com aquela mulher, que não deveria negociar aquilo que são pilares da vida cristã. José não negociou com o pecado. Continuou vivendo uma vida de santidade. E por viver essa vida de santidade, enfrentando essa situação da forma correta, ele foi parar na prisão. E algumas vezes isso também acontece conosco, irmãos. Algumas vezes nós estamos enfrentando determinadas situações e nós agimos da forma correta. E parece que a situação não melhora. Ao contrário, se torna pior. Mas, mesmo em essas situações, Deus continua no controle. A história de José nos fala que ele interpretou o sonho de homens e pediu um favor, mas não foi ouvido. José foi esquecido na prisão por homens, mas o texto em Gênesis nos diz que ele não foi esquecido por Deus. Deus estava preparando José para ser o resgatador do povo. José iria ajudar, iria proporcionar uma ajuda para aqueles que estavam passando fome. Tudo nas mãos de Deus tem um propósito. Por isso, nós sempre precisamos viver o enfrentamento, como diz o nosso irmão presbítero Nenilson, o atravessamento da forma certa. Pois nós não podemos ver o nosso futuro diante das lutas que nós estamos enfrentando agora, mas Deus sabe. Deus sabe o futuro maravilhoso que Ele tem para a minha vida e que Ele tem para a tua vida. Por isso, irmãos, nas lutas, não vamos desistir. Vamos continuar. Vamos avançar. Quando nós olhamos para todas essas realidades, sabemos
que podemos sofrer, que podemos chorar, mas sempre teremos a convicção que Deus não irá nos abandonar. Para nós terminarmos, irmãos, queríamos dizer que o momento que nós vivemos é um momento difícil, um momento de interrogações, um momento onde cada vez mais o homem tem decidido se afastar de Deus e tem buscado os prazeres que o diabo, que a carne, que o mundo tem oferecido. O dinheiro ilícito, o sexo contrário àquilo que nos ensina a palavra de Deus, o poder, ou melhor, a ilusão de poder. E quando nós, como igreja, temos a convicção de que tudo isso é um engano, e quando nós pregamos e enfrentamos as hostes do maligno, nós enfrentamos determinadas situações adversas. Mas, quando o diabo, com os seus demônios, se levantam contra nós, eles não prevalecem, pois nós fazemos a obra do Senhor no nome de Jesus Cristo. Nós somos igreja, caminhamos como igreja, enfrentamos as nossas diversidades, enfrentamos as nossas lutas como igreja. Por isso, irmãos, vamos sempre, em toda e qualquer circunstância, confiarmos no Senhor. Que Deus nos abençoe. Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nesta hora. E te pedimos, Pai, no nome de Jesus, cuida do nosso coração, da nossa mente, que as lutas que nós enfrentarmos, possamos enfrentá-las das melhores maneiras possíveis, Pai. Mas sempre, Deus, buscando em Ti a direção certa. Sempre, Deus, na perspectiva do céu, não na nossa própria perspectiva, Pai. Entendendo que toda e qualquer luta que nós enfrentamos, o Senhor tem algo a nos tratar. O Senhor, Deus, tem algo a nos demonstrar. Por isso nós confiamos em Ti. Nada acontece fora da Tua vontade. Nada acontece fora do Teu controle. Nós declaramos mais uma vez aqui nesta noite: Tu és o Deus soberano sobre as nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor.